Vamos lá, diário de trade do dia 13 de janeiro de 2023, famosa sexta-feira 13. Hoje tivemos gain, 200 pontinhos de gain aí para nós. Tá bom, podia ter sido um pouquinho mais, mas tá ok, né? Não tem problema nenhum. Opa, tô lá no ontem, velho. Vamos aqui então destrinchar aqui que quero terminar ontem. Gapzinho de baixo. Lateralizaçãozinha no início ali, curtinha, né? 2 minutos aqui, deu, sei lá, 5 ou 10, não, deu mais, 15 minutos de lateral. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 minutos. 22, no 24º minuto, perdeu o fundo. Primeiro fundo do dia. Né, que tinha marcado lá no início, ó. E aí só foi, andou aí 1.150 pontos lomba abaixo. O meu começa a operar só às 9h30, então para mim era a partir daqui. Daqui, assim, aqui, ó, nesse cara aqui. Mas eu demorei um pouquinho para vir aqui, semaninha foi complicada, eu não estava com pressa de vir, então tudo certo, sem problemas, né? Veio aqui já subiu e fez um pivôzinho de baixo, já podia ter entrado aqui, ter pego aqui uma primeira venda bem sucedida do dia, né? Depois podia pegar aqui de novo, que foi na perda do fundo, e depois podia ter pegado aqui de novo, que foi na consolidação aqui, né? Consolidou e rompeu, não de jeito nenhum subiu, passou acima da média de 8, então estava perfeito aqui para venda. Ai, me dá um antibiótico. Então, como não tem corte, não tem nada, só dou um pause aqui para resolver o assunto e segue o baile. Aqui já seria uma venda, se eu tivesse vindo para cá no horário, aqui eu já teria feito uma venda. Ia ser uma venda bem boa aqui, com o stop ia ficar bem legal ali, ó. E ele já ia acionar ali no último candle aqui, nesse cara aqui, né? Ia acionar. Ia passar um calorzinho ali, porque ele ia querer voltar e aí depois ia andar. Se vai aqui, ainda bem que tá bloqueado. Se vai aqui, se eu pego daqui, já ia ter pego aqui 482 pontos. Aqui ele voltou, né? Beleza. Como eu cheguei tarde, ele já estava aqui nesse lado aqui, ó. Então aqui eu já vi que ele ia fazer aqui, eu achei que ele já ia direto aqui para baixo. Então eu botei aqui, ó, a ordem de venda com o stop exatamente ali onde está. Exatamente ali onde está. E aí ele caiu e eu zerei ele com 125 pontos aqui. Não deu 140, deu 125 pontos. Porque começou a entrar fluxo de venda, né? De compra. Entrou fluxo de compra, eu já zerei. Se eu tivesse esperado, se eu tivesse ficado, o que seria o certo de eu ficar, né? Já que eu já tinha assumido o risco, não pagou o risco essa operação, ela foi meia vez o risco. Se eu tenho ficado ali, eu ia pegar aí 240 pontos. Né? Porque ele ia voltar aqui e ia me tirar. Deveria ter ficado. Beleza. Sentiu fundo, subiu, pivô de alta. Não deu continuidade. Sentiu a resistência da média, né? Caiu de novo. E aqui ele chegou nesse fundo. E eu achei que ele ia romper de primeira. Cara, não façam isso. Não façam isso. Isso não é legal. Primeiro teste no fundo, ele geralmente não vai. Ainda mais que aqui não era bem o fundo, né? O fundo era aqui. Então aqui ele testou, andou só um pouquinho e não acelerou. Tanto não acelerou que eu saí desse trade aqui com 10 pontos só. Porque eu vi que ele ia voltar. E se ele voltasse aqui, ele ia me estopar. Beleza. O stop aqui ficou ali, ó. Aí eu saí.
fazendo minhas coisas, pivôzinho de alta, podia ter feito uma compra aqui, pegava aqui 530 pontos ou 460 pontos, enfim. Depois aqui eu estava preparando uma venda aqui, porque ele fez um pivô de baixo e a média de 8 já estava virando para baixo. Ele estava com volume de venda, mas o estocástico dele não estava legal. O estocástico dele estava lá embaixo, aqui na região de sobrevenda. Ó. Eu estava numa região de sobrevenda e eu queria vender. Então, optei por não vender. Foi bom, né? Porque aí ele voltou, consolidou lá em cima, embolou as médias todas umas nas outras e aí depois começou a cair. E aí aqui eu vendi, porque eu entendi que era o terceiro teste no fundo. Primeiro teste, segundo teste, terceiro teste. Para mim ele ia acelerar. Não acelerou. Primeiro erro. Estocástico sobrevendido. Olha lá. Eu vendi ali, o estocástico aqui estava sobrevendido. Estava com 15,4. Aí ele tinha que estar em cima aqui. Ele tinha que estar aqui 80, 90, sei lá. E o volume abaixo da média. Na média estava o volume, né? Então aqui essa venda aqui foi arriscadíssima. Ainda bem que eu fiquei na frente aqui. E aqui aconteceu uma coisa que eu não gosto que aconteça. Eu comecei a rezar o troço andar. Cara, que troço desgraçado. Isso aqui não pode acontecer. E aí como o trade não evoluiu da forma que eu queria que evoluísse, né? E aí o estocástico deu mais uma caidinha ali. E aí começou a querer... Não começou não. O estocástico deu mais uma caidinha. E aí ele entrou volume de compra. E eu vazei. Vazei porque... Cara, deu 200 pontos na meta do dia ali. Não paguei meu risco. Mas saí positivo. Isso é muito ruim. Porque se eu vou ficar toda vez assim... entrando para não pagar o risco, uma hora dá zero. Isso não pode ser, tem que ser pelo menos uma vez o risco. Tá? Então, a semana foi para recuperar prejuízo. Não consegui recuperar todo o prejuízo ainda, né? Recuperar prejuízo não, porque o jogo termina no... Encerrou o gráfico, encerrou o dia, o jogo termina. Amanhã começa 0-0 de novo, vamos embora. Né, dentro do gerenciamento de risco. O problema é que eu saí do gerenciamento de risco, né? Então eu tinha estopado a semana já na terça-feira e segui operando. O que não se deve fazer jamais. O que não se deve fazer jamais. Então eu consegui dar uma recuperadinha. Não foi o que eu esperava, mas recuperei quase todo o prejuízo aí e tá ok. Não consegui sair positivo a semana fiquei negativo. Com stop de um dia. Semana eu fiquei com stop praticamente de um dia. Né? Tá ok, não tem problema nenhum. Então tá. Dar um pause aqui para fazer uma outra coisinha aqui e voltar a gravar. Então tá, a semana foi isso aí. Terminei a semana com stop de um dia. Voltei para dentro do gerenciamento, mas isso aí que é ruim. Eu trabalhei a semana inteira para reverter uma cagada que eu fiz no início da semana. Então, jamais se deve alongar um stop. Jamais se deve alongar um stop. O plano de trade foi feito para ser cumprido e o teu gerenciamento ele tem que ser uma bíblia. Não pode fazer nada fora dele. Tá? O gerenciamento de risco é o que vai te manter vivo no mercado e vai fazer tu crescer ao longo do tempo. Feito? Então tá, o diário de trade de hoje era isso e vamos agradecer pela semana, vamos agradecer pelo resultado do dia e vamos agradecer por tudo que nos é proporcionado e vamos agradecer pelo dinheiro que a gente conseguiu arrancar do mercado essa semana. Valeu! Patrão velho, muito obrigado por este céu azul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul. Feito, gente. Bom fim de semana.